sobre essas questões, e eu gostaria de dizer aos senhores que esses requerimentos, eles passam a ter vida se houver um enfrentamento. E aí, claro que o trâmite legal é esse. Apresenta na casa, a gente discuta, as ideias eram pequenininhas, de repente se amplia com a discussão, de repente a gente vê que possibilidades outras se abrem, daí procura o legislativo, o executivo, através das suas secretarias competentes. Mas, assim, trazer o povo para discutir sobre isso é muito importante. Porque o povo, eles são realmente os que têm o poder. Eu ainda acredito nisso, senhor presidente. O poder emana do povo. Nós estamos a menos, quase 40, acho que menos um pouco, dias de uma eleição. Um pleito tão importante. Nós estaremos elegendo, escolhendo representações que mudam a vida da gente. É muito maior do que o pleito municipal. Porque o pleito municipal, o nosso poder é muito mínimo. A gente pode aqui fazer muito pouco. Nós estamos com uma fatia de responsabilidade muito pouca. Parece que, eu não tenho exato, mas de toda a arrecadação de impostos, de todo o que o país recolhe com tudo, com todas... Os municípios ficam com 18% de tudo. Então, uma eleição municipal não tem a mesma responsabilidade e o tamanho de impacto como uma eleição a nível de um presidente da República que fica aí concentrado com todo o poder e todo o dinheiro, todos os recursos, né, da nossa nação. Então, daí a gente vem para os nossos deputados, senadores, responsabilidade muito grande realmente. O governador do estado, que aí fica com uma... Por que o governador do estado pode fazer mais? Porque ele fica com uma concentração de recursos muito maior do que os municípios, né? E aí, senhor presidente, a gente percebe que o povo está frígido, frios, sem entusiasmo. Eu falo o povo de forma bem geral, não estou falando dos partidários de plantão, porque esses são inocentes realmente, entra no oba-oba da cor partidária, entra na ideia de dar uma... porque gosta do político que está ali a representá-los. Eu não estou condenando isso não, porque nós políticos não gostássemos disso, seria muito contraditório, né? A gente gosta também dessa ala de pessoas, porque nos encoraja, nos anima, nos motiva para que a gente esteja ali também, né? Fazendo aquele momento político. Eu acho que os senhores têm amadurecimento para entender o que eu quero dizer. Mas o resto do povo não sabe nem que nós vamos votar com tanta gente daqui a 30 e poucos dias. E isso, vereador Sosta, é resultado disso que nós estamos aqui fazendo. O nosso requerimento fica engavetado, o que fica se falando no dia a dia do povo é que o vereador só ganha com a cara, é 30 minutos, uma hora de sessão, que um trabalhador trabalha muito para ganhar um salário mínimo. Então, o que aparece de nós? O que é que nós estamos dando de resposta para que o povo se sinta representado? Então, vamos trazer aqui a comunidade escolar para dizer, olha, o vereador Emanuel teve uma excelente ideia. Ele só não pode fazer porque o poder não emana dele. Não é a obrigação dele em fazer. A vereadora Mônica teve uma ideia fantástica com os jovens, com os idosos. E já teve com os jovens também. Então, assim, a gente precisa dizer a essa comunidade, ao povo, a gente precisa chamar o povo. E esse chamamento é algo muito estranho, porque o povo não quer muito mais acreditar no que a gente fala. O povo não dá crédito, não dá credibilidade. Mas a gente precisa provocar, chamar, fazer essa intervenção, para que a gente possa prestar conta que o nosso mandato está valendo a pena, que o povo está vendo que a gente tem boa vontade. E daí, vereadores, o executivo se sensibiliza porque está sendo coagido até em fazer, porque vê que há um requerimento, que há uma Câmara, mas que o povo está também ali fazendo valer o seu direito. Então, colega, se eu permite uma parte? Claro. Como você disse, as ideias que nós temos, nós vereadores, como essa mesmo que nosso colega acabou de ter, como Mônica teve, como você teve, como Floripe, doutor Jorge, nós todos aqui, Mônica de Nazaré,
E as ideias a gente tenta pôr elas em práticas através de requerimento ou de projeto de lei. E eu, há poucos dias na casa lotérica, eu me encontrei com a mãe com uma criança que tem microcefalia. E a mãe dizendo da humilhação que passa para essa criança dela ter o direito ao tratamento lá em Campina Grande. Ela dizendo a humilhação que passa através da Secretaria de Saúde. E é porque votou, acompanhou o atual prefeito, votou no prefeito, mas ela, passando o relato dela ali na casa lotérica, na frente de todo mundo. E eu dizendo, que pena, que eu coloquei um projeto lá na Câmara, um projeto que queria dar assistência a vocês aqui mesmo, vocês não iam precisar de se deslocar, mas infelizmente o prefeito foi e vetou. Então, são essas coisas que eu acho, seja o prefeito quem for, o Cláudio, ou quem for amanhã, tem que deixar dessas picuinhas, coisa que for em benefício do povo, da população, esquecer o lado político. Se é uma coisa que é para beneficiar a sociedade, uma criança, que pecado cometeu, ou que culpa tem aquela criança, ou a mãe daquela criança, de ter nascido uma criança, ou a criança ter nascido com microcefalia. E um direito que ela tem, um direito que já é devido direto dessa criança, e esse direito é negado muitas vezes, não só pela Secretaria de Saúde de Pocinhos, mas por outra secretaria também, mas eu estou me referindo a Pocinhos, que é a pessoa de Pocinhos, e eu dizendo a ela que tinha botado esse projeto, o projeto tinha sido aprovado pela Câmara, mas infelizmente o prefeito vetou. E até na hora ela disse, ele fez isso porque talvez ele não tenha um filho nessa situação, ou uma filha, ou alguém da família dele passando por essa humilhação que eu estou passando. Então, só era isso, senhor presidente e nobre vereador, e obrigado pela parte que me concedeu. E, assim, para concluir, senhor presidente, eu acredito que a gente precisa, uma vez por todas, ter consciência do nosso poder em convencer o povo. Então, a gente precisa trazer o povo para prestigiar, acompanhar o nosso trabalho. É uma forma de fiscalizar. Fiscalize. Vocês que estão aí nos ouvindo, fiscalize o desenrolar de cada um aqui dentro. E eu acho que, mais do que isso, que a gente possa trazer quem é os idosos. Vamos fazer um mapeamento, identificar quem são eles, as famílias, né? Essa história do colégio, faz uma conversa com o diretor, abre uma assembleia na própria escola, ouve os alunos, conversa com os professores. Isso vai ganhando vida e força, né? Essa questão dos ônibus, vereador, o senhor foi extremamente... Só quem mora lá no mercado, lá no fim, no começo, vamos chamar assim, e quem mora ali na Compel, porque os outros bairros, não. Cajepa, Nova Brasília, já são beneficiados pelo o tráfico natural já. Mas os demais sabem da importância. Então, traga esse povo para lhe apoiar, para que cobre junto com o senhor, porque aí as coisas vão saindo realmente. Porque o requerimento é ótimo, mas se for engavetado, infelizmente é uma ideia que se foi, como tantas que aqui já se passaram. Um abraço a todos, obrigado pela paciência de me ouvir. Terceira escrita, a vereadora Mônica de Beto. Senhor presidente, nobres vereadores, presente, boa noite. Ao TV Câmara, né? Meu boa noite a todos que estão conectados. E na plateia, em nome de seu Geraldo, né, João, que não perde uma, né? Eu nunca vi duas pessoas tão... Eu acho que eles são mais presentes do que os vereadores, viu, Sócio? Não perde uma sessão. Então, a seu Geraldo, a João e a todos, né, meu boa noite. Pauliano falou muito bem, né? Sócio também hoje, aonde... Pauliano falou na questão da prestação de contas de cada vereador, e eu acho isso muito importante. Porque, Pauliano, você acredita que tem pessoas que não sabem sequer um requerimento nosso aqui dentro, nenhum projeto. Então, às vezes, até critica-nos e sai falando da gente sem saber, na realidade, né? Então, acho que todos nós juntos, né, com o presidente, poderíamos pensar na questão de uma vez por ano ter uma sessão onde a gente possa prestar conta do nosso serviço anual, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E como o Pauliano mesmo diz, né? A população começar a ver o trabalho do vereador, porque a gente faz nossa parte, né? A gente cria requerimentos, a gente cria projetos aqui. Agora, basta também que o executivo nos ajude, né?
que eles coloquem em prática, porque muitas das vezes eu fico pensando, tem tanto requerimento e projeto importante aqui ainda não foi colocado em prática. Então, eu acho que devemos pensar diferente, começar a fazer em prol do povo, deixar o palanque para 2020, né, e começar a fazer em prol do povo. E a outra coisa era, eu queria até, o nobre vereador, né, Emanuel falou nele, eu me lembrei de Hilton Guimarães, parabenizar ele, realmente ele vem fazendo um trabalho dinâmico, né, no colégio, onde antes a gente recebia muitas críticas dos alunos, de professores, e hoje eu converso com alguns alunos, e dizem o quanto estão sendo bem tratados pelo diretor, né? Ele tem aquela regra de moralidade dele lá dentro, mas que sabe ter a moral, que sabe tratar os alunos bem, né? Isso é o mais importante. Então, aqui eu parabenizo ele. E, senhor presidente, eu trago uma queixa que eu fiz semana passada, que foi da creche. Pela liberação, que estão liberando os alunos cedo, eu não sei o que é que está havendo. Eu queria que a Secretaria da Educação, a diretora, desse alguma resposta a gente, porque estão liberando às 15 horas. Inclusive, hoje, mandaram as mães ir pegar as crianças às 14 horas. E tem mãe que está sendo prejudicada no emprego. Me procuraram, perguntando se a gente não podia fazer algo por elas, porque estão sendo prejudicadas. Aí eu me pergunto, onde está o Ministério Público de nossa cidade, Sóstenes? Porque a semana passada, uns 15 dias, souberam ir na casa de um senhor, aonde tinha um fogaréu lá, né, de lenha. Aí soube ir lá e botar ordem. E interessante, uma coisa dessa, que está prejudicando os alunos, sim, que estão lá, e as mães, o Ministério Público não toma as providências. Então, eu queria que o secretário da Educação, junto com a diretora da creche, trouxesse a gente o que é que está havendo, o que é que a gente pode ajudar eles. Então, senhor presidente, no momento é só isso que temos a tratar. Estou satisfeita. Boa noite a todos, um ótimo final de semana e que Deus continue a nos abençoar. Quarto escrito, vereador Manuel Pereira. 10 minutos, tema livre. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores. Quero saudar aos amigos que aqui estão presentes, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo. Quero aqui só enfatizar as palavras do nobre colega vereador Sóstenes, quando ele diz a questão do nosso trabalho, né? Que muitas vezes não é reconhecido como nós deveríamos ser. Porque, Sóstenes, se um eleitor vota em você para vereador e votou no seu candidato a prefeito, quando aquele eleitor vai precisar de uma cirurgia, de um exame, de uma consulta, não vai atrás do candidato a prefeito ou o prefeito, não. Vai atrás, primeiramente, do vereador. Então, a paulada maior cai nas costas da gente, vereador, né? Tiro isso porque todos vocês sabem que eu tenho um trabalho na área da saúde e, como o Sóstenes falou, é direto no WhatsApp, Facebook, ligação, o povo lá em casa. Sinceramente, eu não consigo mais almoçar, não consigo mais jantar, não consigo mais dormir. Se eu abrir a porta às 5h30 da manhã, tem gente na porta da minha casa, né? Exatamente. Então, é o seguinte, a gente vem trabalhando, vem tentando fazer o que pode, não é verdade? Mas muitas vezes a gente não chega, não tem condição da gente resolver. E se a gente der um não, por tudo que você fez, aquilo ali foi água abaixo, né? Então a gente tenta ajudar, mesmo sabendo que não é obrigação da gente conseguir uma cirurgia, um exame, não é nossa função. Mas, colega, rapaz, essa de hoje mesmo eu disse, procura a Secretaria de Saúde e o prefeito, que receberam recurso, recebe recurso federal, e ela disse, e o recurso que você recebe? Eu disse, minha amiga, a gente recebe recurso, a gente recebe salário, se a gente for pegar o salário da gente para ajudar, fazer o que é para fazer a Secretaria de Saúde, a gente ainda tem que ficar devendo na Câmara muito. Pode passar 10 anos lá de salário que ainda não resolve a situação. Pois é, agora assim, eu, Sóstenes, e demais vereadores, fico imaginando, a gente trabalha, vive lutando com a vereadora Mônica de Nazaré, sempre a gente se encontra por aí, na luta, o vereador Duda, correndo tentando resolver e ajudar a população, né? Mas isso me entristece, eu fico triste, Pauliano, quando chega um cidadão, como ainda agora aqui, um nobre amigo vereador Florips, recebo direto mensagens
pedindo saco de cimento, papel de energia para pagar, né? Tijolo, cartão de crédito, aluguel de casa. Para você ver como está a situação, né? É por isso que o Brasil hoje está nessa situação. É por isso que o Brasil hoje tem os políticos que tem, né? Todo mundo reclama dos deputados que tem aí, dos senadores, do presidente que tem aí, mas o próprio cidadão, né, não faz o seu papel. Não é verdade? Pra você ter uma ideia, hoje eu saí 4 horas da manhã de casa para uma pessoa levar um pessoal para resolver problemas de saúde. Cheguei quase agora. Fui em casa, tomei um banho e vim. Amanhã já tem outras viagens para ir no meu carro, acabando com o meu carro, acabando com minha saúde também, tentando resolver, tentando solucionar os problemas da população. E tento resolver com o maior prazer, principalmente quando é área de saúde. Eu não faço questão se votou em A ou votou em B, se votou em Emanuel ou não votou. Precisando de algum problema na área da saúde, eu tendo condição de resolver, eu resolvo. Agora, eu fico revoltado da vida, só quando chega aquele cidadão pedindo para pagar uma coisa de energia, uma ajuda com aluguel de casa, um milhão de tijolo. E muitas vezes a gente nota também que a pessoa não tem condição. Quando a gente vê que é uma pessoa que não tem condição, né, até de medicamento que a gente sabe que precisa, a gente ajuda. Pagamento de financiamento de carro. Como Semana tinha um que queria que eu arrumasse 200 reais para um veterinário para o cachorro dele. Pois é, você vê, cada um chegou. Eu me lembro, senhor presidente, eu nunca esqueci isso. Só. A primeira campanha minha que eu fui candidato a vereador pelo PT, eu cheguei numa comunidade, a moça, você entra, Manuel, a moça universitária. Você está aqui? Eu sentei. Ela e a mãe. Disse, Manuel, é o seguinte, a gente está aqui, é 2 votos, eu e minha mãe. Vou falar por mim. Queria que você arrumasse para mim um notebook. Eu comecei a rir, eu disse, minha querida, com toda sinceridade, eu não tenho um notebook, eu não tive condição de comprar ainda. Aí a mãe disse, Manuel, então eu só voto se você puder fazer minha cisterna, eu estou precisando de uma cisterna, eu voto em você. Então, minha filha, eu não tenho condição não, pode votar em outro. É dessas coisas que a gente fica triste, desestimula da política, né? A gente fica cansado, a gente se doa, né? Faz o possível e até mesmo o impossível para tentar ajudar quem realmente precisa, quem realmente está necessitando. Mas tem certas ocasiões que a gente tem vontade de desistir até da política, não é verdade? Mas, enfim, vamos trabalhar, né? Tentar fazer a diferença. Né? Como eu sempre... Olha, aquelas pessoas, Pauliano, sou bem sincero, quando chega dizendo, não, eu estou precisando de dinheiro para fazer uma viagem. Olha, questão financeira, eu não tenho condição, porque o meu trabalho, eu para ir em João Pessoa, eu boto gasolina no meu bolso. Se eu for para Campinas levar um pessoal, eu gasto no meu bolso. Eu não tenho carro, eu não tenho motorista, eu tenho que ir. Tenho despesa. Me permita, né? Vamos ter paciência, que você trouxe muita temática, mas eu vou dizer bem ligeirinho que eu sei que eu já me falei demais, mas porque as ideias, eu como professor de história, eu falo demais, isso é uma prática, eu acho que não é uma virtude, porque imagina se a gente ficar mudo, né, como professor e tal. Mas olhe bem, os problemas que o novo vereador elenca aí são vários problemas que vêm, né, de um problema conjuntural, por exemplo, todo mundo tem um senso comum, que todo político tem vantagem, que todo político tem assessor, que todo político tem combustível de graça. As pessoas chegam para mim, me arruma uma ordem. Eu digo, meu filho, como é que é uma ordem de combustível? Porque realmente eu não tenho ordem de combustível, eu não ganho ordem de combustível de canto nenhum. Mas existe esse senso comum que todos nós, vereadores, principalmente estando na bancada do prefeito, tem regalias de tudo. Eu não conheço essas regalias, se os senhores conhecerem, me avisem, porque eu estou sendo passado para trás. Mas o que é que eu quero dizer com isso, novo vereador? É que o senso comum é esse. E as pessoas, elas infelizmente, elas são resultado de uma falta de consciência que nós, políticos, sem querer, entramos nessa função que não é inerente a gente. O senhor aí reclamou bastante
que o senhor faz uma função que não é sua, de Vossa Excelência, porque vai levar as pessoas aqui, acolá, tal. Mas sabe por que que as pessoas fazem isso? Pela carência. Porque o órgão responsável de fazer não faz, que é os órgãos de saúde. Seja Secretaria de Estado, seja Secretaria de Município. Então, as pessoas vêm à procura de alguém que possa dar uma mão. E o senhor criou um perfil que o seu trabalho é com a saúde. Não, entenda. Eu não quero entrar mais nesse mérito, eu quero entrar no mérito de que as pessoas elas são vitimizadas também por isso. Mas se o senhor, a partir de hoje, dizer, eu não vou mais fazer algo que não seja da minha função, cansei, eu acho que isso não é legal para mim, aí o senhor agora vai procurar fazer só o que o papel do vereador, o senhor também vai ter um público de pessoas que vai gostar do seu trabalho. Então, a gente precisa aqui saber o que é qual é o nosso ramo de atuação com o Legislativo. Eu agora vou atrás de botar esse projeto do Centro Odontológico para funcionar, eu vou mobilizar aluno. O tempo que o senhor gastou para levar alguém no aeroporto, para levar alguém lá para fazer a cirurgia, o senhor vai fazer. Eu vou fazer que a Secretaria de Saúde faça, porque é função dela. Aí o senhor entra nesse enfrentamento, faz com que o seu eleitor se conscientize e ele vai gostar do senhor do mesmo jeito. Mas se vê o senhor condicionando, chamando o efeito à ordem, fazendo com que o seu mandato seja representativo e não o senhor fazendo algo que não é da sua função. Eu estou querendo aqui entrar numa reflexão, entenda. A gente está refletindo aqui. Aí, futuramente, o eleitor vai votar na gente sem essas trocas de favor. Por quê? Porque, às vezes, a gente está fazendo a nossa função verdadeira. Mas a gente, muitas vezes, deixa a nossa função de legislar, fiscalizar, de ir atrás, realmente, de melhorar a vida das pessoas, para fazer o favor pessoal, porque a gente termina se perdendo com a nossa função do legislativo, que isso já vem se arrastando de toda lá atrás, culturalmente falando. Não é assim, vereador Sóstenes? Infelizmente. Concluiu? Vai concluir? Bom, não tendo mais ninguém inscrito, dou por encerrada a sessão, convocando para o próximo dia e hora regimental. Boa noite a todos e obrigado.